Olá, estamos chegando com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas e também no canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E no programa Sala de Visitas de hoje vamos trazer um tema super importante. Vamos falar da legislação municipal em defesa dos animais. E ninguém melhor para falar desse assunto do que a vereadora Maria da Graça do MDB. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E estamos trazendo também a nossa convidada de hoje, a Fabrícia Costa, que é diretora do DIBEA, que é a Diretoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ambas convidadas sabem muito bem o que é trabalhar com os animais e os problemas que vêm sendo enfrentados aqui na capital catarinense. Eu vou começar com a vereadora, porque a sua bandeira é antiga, a gente já se conhece há muito tempo com esses seus problemas e também com todas essas ações que a senhora começou. E uma das situações que a senhora tem brigado muito dentro do seu mandato é a regulamentação do DIBEA, né? Exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui dar uma passada assim, nos últimos projetos que nós estamos protocolando ou que já estão aprovados e dar uma atualização desse trabalho. Sim, é a resposta para a tua pergunta. A DIBEA, ela nasceu em 2005 dentro da informalidade, a partir da vontade política do ex-prefeito Dário Berger. Mas até 2009 ela não estava protegida por nenhuma legislação, ela não tinha regras, normativas, nada, ela simplesmente existia informal dentro da Secretaria da Saúde. Somente em 2009, depois do trabalho desenvolvido pela DIBEA, estar consolidado na cidade, ela surgiu, criada dentro do organograma da Secretaria da Saúde, numa reforma administrativa que teve em janeiro de 2009. Porém, aquilo ali não foi suficiente, porque ela foi criada de uma forma muito ampla, apenas numa frase, dizendo que as funções dela eram fazer controle populacional de animais através de esterilização e promover o bem-estar animal. Isso aí era muito pouco para um órgão que tem muito mais abrangência na cidade. E o tempo foi passando e finalmente eu consegui me eleger, e uma das missões desse mandato era essa: dar segurança jurídica ao bem-estar animal para que ela fique protegida para as gestões futuras. Não é essa administração que nos preocupa, nós sabemos que o prefeito é da causa e nada de ruim vai acontecer para eles. Nossa preocupação é sempre deixar alguma coisa. Se eu não tivesse feito nada durante todo esse mandato, só conseguir essa regulamentação já seria uma grande coisa. Já seria um grande feito, né? Eu vou dar assim uma rápida sinopse. Fica nessa lei complementar que é do Executivo, mas foi nossa indicação ao Executivo, que o prefeito Jean Loureiro nos deu a honra de confiar e acatar. Ali nós estamos estipulando todas as diretrizes, objetivos, competências, atribuições e todas as ações da DIBEA. Só para dar um exemplo que já foi discutido em outros momentos, em outras gestões. A DIBEA ela é responsável por fazer resgate de animais denunciados por maus tratos. Sim, ela tem que ir. Agora faz parte da lei. Ela também gerencia, de certa forma, monitora os cães comunitários. Ela tem um consultório veterinário que ela tem que manter aberto, atendendo os munícipes de baixa renda que não podem frequentar clínicas. E não está escrito em lugar nenhum que cachorro de pessoas mais carentes, mais pobres, tenham que morrer sem atendimento veterinário. Então, a DIBEA é o local para levar esses animais para terem assistência.
Fabrícia, quanto tempo você está lá no DBEA? Fez 2 anos agora. Como diretora? Isso, como diretora. Mas já tinha participado antes? Eu sempre fui da causa, né, animal, sempre foi minha paixão, os animais. Sempre fui uma seguidora da vereadora Maria da Graça e antes de assumir o bem-estar animal eu era assessora da vereadora. Então participei bastante do trabalho dela aqui nesse período. O que deve mudar para vocês lá no DBEA com a aprovação dessa regulamentação? Muda tudo, assim, principalmente a questão do órgão estar amparado por uma lei, né? Como todo órgão público tem que ter os seus atos embasados na lei. E nós não tínhamos, né? Nós tínhamos um artigo dentro do regimento interno da Secretaria da Saúde. E agora a gente tem uma lei bem ampla, completa, e que garante aos funcionários, aos munícipes e aos animais o direito de ter um órgão que lute por eles na cidade, né? Para quem não sabe, o DBEA fica ali do lado do cemitério, lá do cemitério, né? Itacurubi, isso. Uma estrutura ali, hoje, é uma estrutura adequada ou vocês precisariam ampliar aquilo ali? Hoje a gente está passando por uma reforma, né? Outubro do ano passado foi assinado pelo prefeito Jean Loureiro a reforma e ampliação do órgão. Então a gente está aí numa fase finalizando a obra, né? Uma estrutura boa para melhores condições de trabalho para os funcionários, melhor estrutura para abrigar os animais, né? Apesar de um canil não ser o local ideal para um animal viver, mas nós não medimos esforço para aquele tempo que ele fique ali seja um lugar bom para ele viver. Se sentir em casa, né? Se sentir em casa, se sentir acolhido, estar apto para ter uma nova família, né? Eu me lembro que quando eu estava na Record, eu fiz algumas matérias, não sei se esse problema ainda continua, de pessoas que abandonavam animais ali na frente do DBEA e acabavam fugindo do local. Isso ainda acontece ali? Acontece ali e acontece em vários locais da cidade, do país, infelizmente. Mas como a gente tem um apoio muito bom da imprensa, a gente sempre manda a matéria e a gente também procura responsabilizar aquela pessoa, né? Então acaba tendo um efeito bom, porque aquela pessoa é chamada na delegacia, ela responde um processo criminal, querendo ou não a imagem dela é exposta nas redes sociais, na imprensa, então acaba segurando um pouco por um tempo. Mas volta e meia ainda sempre tem um abandono, infelizmente, né? O que vocês têm de atuação ali dentro do DBEA? O que as pessoas podem conhecer com relação ao que vocês praticam ali? Então, o bem-estar animal, o bem-estar animal da Prefeitura de Florianópolis faz o controle populacional de cães e gatos pela castração. Então, todo munícipe de Florianópolis pode estar lá agendando a castração. Nós temos o projeto da carrocinha nos bairros, que é onde retira os animais de comunidades carentes, castra e devolve para os seus tutores. Temos o consultório básico de saúde para a população de baixa renda de Florianópolis, onde a gente acaba exercendo a guarda responsável, né? Ensinando o tutor como ele deve cuidar do seu animal. E isso evita que ele seja abandonado, né? Então é muito importante que tenha esse consultório e com a regulamentação da DBEA, o munícipe fica amparado para que futuras gestões não venham a fechar o consultório, né? É muito importante que esteja o consultório. E evita também que esse animal seja até abandonado e o órgão venha a recolher. Então é muito importante. Temos os projetos educativos, que com a reforma nós vamos voltar, que é o projeto Amigo Animal, onde nós recebemos turmas, né, de escolares. A gente ainda faz nas escolas, na medida que a gente consegue, mas com a reforma vai voltar. E entre tantas coisas, né? Atendemos também os animais dos moradores de rua. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. E que é o nosso, eu acho que é a nossa maior luta da causa animal é combater os maus tratos, né? Isso acontece muito ainda. Que diariamente. Então, diariamente nós recebemos denúncias, diariamente nós vamos até as residências, notificamos, em casos extremos nós retiramos o animal da guarda, ele é encaminhado depois para adoção, essas pessoas respondem processo criminal e também são multadas. Vereadora, um assunto que tem surgindo muito nas redes sociais e também até mesmo na mídia aberta é essa situação da leishmaniose aqui em Florianópolis. A senhora tem tratado isso, inclusive até com um projeto de lei. Fala um pouquinho do que a senhora tem debatido com as demais entidades em relação a essa doença. Sim,
a leishmaniose visceral canina, uma doença grave. Tivemos já 3 casos detectados em humanos no município e ela pode ser letal, 90% de letalidade se não for tratada. Então, é um problema muito sério, muito grave, porque como a nossa ilha ela é rodeada, ela está numa zona de mata e é toda preservada, o vetor dessa doença, que é o mosquito palha, vive nessas localidades. Não que ele tenha vindo agora, ele sempre esteja ali, mas foram os humanos que adentraram a mata. Então o controle é algo dificílimo, porque não dá para tirar essas pessoas dali e o mosquito também não vai sair. Então nós temos que trabalhar, mais que tudo, na prevenção. Esclarecendo a comunidade que deve limpar o seu terreno, que não pode deixar a matéria orgânica em decomposição exposta, não pode ter fezes de galinha, de pato, ganso, qualquer outro animal. O seu próprio cão tem que estar muito higienizado, tem que usar coleira repelente, etc. Então isso aí já é trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, dar essas explicações. Porém, a controvérsia que existe é que o Ministério da Saúde, ele não permite o tratamento com dinheiro público, porque ele não reconhece esse tratamento como uma medida de saúde pública, porque o animal, ele não é curado. Essa medicação que existe para tratar baixa a taxa de infecção dele, para que ele tenha um potencial de transmissão diminuído. Mas não existe verba pública para isso. Mas aqui na cidade de Florianópolis, desde que surgiu essa endemia, infelizmente, na sala de situação mesmo já foi decidido que Florianópolis não seria um município radical. Pega todos os animais e mata. Não é isso, não se trata disso. Nós damos, o município dá a possibilidade da pessoa tratar o animal dentro do que eu já expliquei antes. Ele não fica bom, mas ele não transmite, ele fica com uma infecção muito baixa. Esse tratamento é muito caro, poucas pessoas podem fazer. E as pessoas que querem fazer, antigamente elas entravam na justiça pelo direito de fazer o tratamento e não fazer a eutanásia. Agora, então, é possível fazer isso. Esse projeto, ele existe com a finalidade de manter esse direito, porque hoje foi decidido na sala de situação, mas amanhã muda a gestão, é outro prefeito, outro secretário da saúde, e não vai permitir que isso aconteça. Então, fica assegurado o direito de quem quiser tratar o seu animal, monitorado pelo Centro de Controle de Zoonoses, porque este, por sua vez, ele presta contas para o Ministério da Saúde, Ministério Público, tem vários entes fiscalizando, porque o assunto ele é muito sério, é a saúde pública que atinge não só os animais, mas os humanos. Fabrícia, vocês já tiveram caso de leishmaniose visceral canina lá no Libéia? Chegou a acontecer? Alguém que levou o seu cão para lá com esse problema? Sim, o Centro de Controle de Zoonose, ele faz o controle da doença, né? Ele testa os animais da cidade. Ele fica com vocês lá? Não, não. Lá na proprietário... Não, digo, o Centro de Zoonose, ele fica junto com o Libéia? Ele É setores diferentes subordinados à Secretaria da Saúde. Ah, isso. Então, o Centro de Controle de Zoonose, ele faz o teste nos animais. O bem-estar animal também faz, na verdade, ele não faz o teste, os animais que passam pela castração é coletado a amostra para se fazer o teste, né? Isso é uma medida que foi também acordada em sala de situação. E o proprietário, o tutor do animal, decidindo pela eutanásia ou pelo tratamento. Então, é feito os testes dos animais no Centro de Controle de Zoonose, é um teste gratuito, e toda a população de Florianópolis tem acesso. Aí vocês, então, têm todos os detalhes Sim, o Centro de Controle de Zoonose tem todo o controle desses animais que são testados. Sim. Como é que está a tramitação desse projeto aqui na casa? Ele está pronto.
Ele já está na... Já passou pelas comissões? Não, ele vai ser votado na segunda-feira, segunda ou terça-feira. Então já está encaminhado. Não, todos os pareceres favoráveis, né? Porque eu não acredito que a eutanásia, o nome significa fazer, eutanásia é matar por misericórdia, né? E não por qualquer motivo fútil. Então existe essa possibilidade, pelo menos, de tratar, né? De tratar. E para você que está chegando agora, através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta e também o canal 16 da NET, nós estamos com o programa Sala de Visitas. Esse é o primeiro bloco do programa. Hoje estamos falando sobre a legislação municipal em defesa dos animais, recebendo a vereadora Maria da Graça e também a Fabrícia Costa, que é diretora da DIBEA, a Diretoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Nesse primeiro bloco, a gente falou de como se trabalha a DIBEA, o que está acontecendo dentro dessa diretoria e também falamos sobre a leishmaniose, que é uma doença, podemos dizer assim, né, canina, que tem tirado o sono de muita gente, mas que, como a vereadora disse, a partir de agora, com esse projeto de lei que deve se tornar lei, vai se poder tratar de uma forma bem melhor essa situação aqui na capital de Santa Catarina. Eu quero que você fique aí, não saia, porque a gente vai num breve intervalo e na sequência a gente volta para falar mais sobre a legislação que está acontecendo aqui na capital de Santa Catarina e vamos falar de mais dois assuntos muito importantes, das coleiras de choque e também do lançamento do livro da vereadora Maria da Graça, que deve acontecer nos próximos dias aqui em Florianópolis. É rapidinho o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sala de Visitas, aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas, e também pelo canal 16 da NET na TV por assinatura e compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Um tema super importante da capital de Santa Catarina, a legislação municipal em defesa dos animais aqui em Florianópolis. Vereadora Maria da Graça, que é uma batalhadora dessa causa, e também a Fabrícia Costa, que é diretora da DIBEA, que é a Diretoria do Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Já falamos sobre a DIBEA, falamos sobre a leishmaniose e agora a gente estava conversando ali nos bastidores que tem uma situação que tem incomodado muito e tem trazido muitos problemas aqui, não só em Florianópolis, mas aqui na Grande Florianópolis, que trata-se das cirurgias estéticas que elas acabam mutilando os animais, né, vereadora? Exatamente. Então, tem um projeto de lei que já está bem adiantado também, tramitando na Câmara, para proibir isso, enquadrando como maus tratos de animais. Não é muito difícil, né, imaginar que realmente são criminosas essas cirurgias. Corte de orelhas, dizia assim, para ficar com os padrões da raça. Não, o cachorro nasce com a sua orelha, não se corta para que ele fique no padrão da raça. Tem que manter a orelhinha do animal. O corte da orelha prejudica muito o animal porque ele fica sem proteção no seu canal auditivo, que muitas vezes entra água, causa infecções, inflamações. Então é criminoso fazer isso. O corte do rabinho do animal, que é a extensão da sua coluna, ele pode sentir dor quando mal cortado para o resto da vida. Então tem que deixar o animal ser como ele é. E também a retirada das cordas vocais. Vocês podem imaginar que se faça isso? Aí não por motivos estéticos, mas por motivos do humano não querer que o animal lata. Então não tenha um cão e deixe ele latir. Então uma pessoa que fala muito, assim como eu, também vamos cortar as cordas vocais
para que não fale. Então, são situações absurdas. E, para mim, o pior ainda é o que fazem com o pobre do gatinho. A retirada das unhas não é a retirada da unha, é a retirada da última falange do dedinho dele, onde a unha está inserida. Então, se corta a última falange junto com a unha. Então, até compromete o movimento do animal, até a forma dele andar. Então, contra isso tudo que é esse projeto. Já existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária contra isso, mas as pessoas não obedecem, parece que não obedecem. Os profissionais da veterinária já têm relutância em fazer isso, porque eles sabem que é proibido pelo seu conselho de classe. Mas aí tem ainda quem faça por fora. Alguns criadores pouco éticos, criadores de fundo de quintal, clandestinos, cortam orelhas, cortam rabo. Então, agora, com esse projeto, fica fácil para o órgão que combate maus tratos, que é o bem-estar do animal, poder dar flagrante e punir. Chega muitos animais com esse tipo de problema lá na DIBEA? Sim, a gente se depara às vezes no consultório, né? Também na castração, quando eles chegam, alguns animais já têm o rabo cortado, a orelha, né? Muito comum da raça Pitbull. Sempre que é questionado o tutor, ou ele fala que já adotou daquela forma, ou ele fala que já comprou, então a gente não consegue às vezes responsabilizar, né? Mas é importante que as pessoas continuem denunciando. Uma hora a gente vai conseguir comprovar que aquele tutor, ele autorizou o veterinário a fazer aquele procedimento. E muito importante, o veterinário também é responsabilizado, né? O profissional é responsabilizado criminalmente e no seu conselho. A fiscalização é muito complicada se não tiver uma denúncia, né? Não é complicada, é complicado às vezes a gente poder comprovar. Né? O que precisava era a lei, faltava a lei sim. especificando. Isso é maus tratos, porque do Conselho Federal de Medicina é uma resolução, Sim. Não é tão forte como uma lei. Então, acho que agora a gente arredonda o quadro. Com a lei vocês ficam com poder de polícia? Nós já temos o Sim. poder de polícia, né? Nós temos o poder de polícia e o poder de fiscalização dos crimes de maus tratos. Mas com a lei, claro que a gente fica tem mais amparado, amparo. né? Isso, tem mais amparo. E também, num futuro processo criminal, o próprio Ministério Público, que é o autor da ação de crime de maus tratos, para deixar bem claro que não é a prefeitura que entra com a ação, é o Ministério Público, que é o defensor dos animais. Que é o defensor dos animais. Então, o promotor de justiça, ele também fica amparado pela lei e o próprio juiz também na hora de dar a sentença. A sentença também, Isso, ela já sim. tem... Já pode consultar a lei para porque poder... são partes no processo que eles não têm não acompanharam da forma que o bem-estar animal acompanhou. Então, a gente precisa captar provas, a gente precisa dar muito bem fundamentado para que aquele autor do fato seja julgado. A gente está falando de maus tratos. Tem uma outra situação que eu também acho muito complicada, que são as coleiras de choque, né, vereadora? Ah, sim. Não só as coleiras de choque, que é o último modismo agora criado, mas também os enforcadores de ponta. Aquilo é uma coisa, assim, mas muito criminosa. Quando puxa a coleira, né, quando puxa a guia do animal, o enforcador aperta e pontas entram no pescoço do animal. Eu já vi, no meu trabalho lá na DIBEA, quando fui diretora por 8 anos, animais chegarem com pontas enterradas, que quebraram e ficaram ali enterradas, de um enforcador. E coisas assim. E a coleira de choque também. Aí as pessoas que usam dizem assim, ai não, mas não dói nada, não faz mal nenhum. Usa aqui então? Nossa, para mim poder protocolar esse projeto, eu fiz pesquisa junto ao CRMV, os malefícios, tudo, meu Deus, é uma coisa absurda. A gente pode imagina tu, ela, eu, nós, usando uma coleira de choque, que a cada vez que nós fôssemos falar, nos desse um choque. O animal fica num estresse, ele pode até enlouquecer. Fica pior do que... Lógico. Então, isso não é adestramento. Eu
Pessoalmente, eu considero, não sou contra adestrar um animal para se comportar bem, mas o adestramento que eu considero possível é o por reforço positivo. Tu dá um comando para um animal, cada vez que ele atenda bem, tu vai lá e dá um prêmio para ele. Essa é a única forma de adestramento, reforço positivo. O resto tudo é crueldade. Então, esse projeto também inclui nos maus tratos, mais essa crueldade. Vereadora, deixa eu lhe perguntar, que eu não poderia deixar de falar sobre isso. Como é que foi a semana da virada animal, hein? Fala pra gente, faz uma avaliação, porque eu sei que não é fácil. Foi, né? A organização é extremamente complexa, que os nossos braços são curtos para administrar tantas escolas. A virada animal, acho que todo mundo já ouviu falar, mas só para lembrar, ela não é assim um evento lúdico de divertimento, não. É educativo, porque sempre as pessoas nos dizem assim, falando em algum problema com os animais, mas é que se não educar, nunca vai acabar. A educação está na base de tudo. Então é o que nós estamos fazendo nas escolas, porque com crianças da primeira, como é que chama? Do estudo elementar, e depois até com os maiorzinhos, que já tem exatamente, no segundo grau, é que no meu tempo era tudo diferente. É o nosso tempo. Já assim, mais adolescentes, né? São esses que nós temos que mudar a mentalidade, porque burro velho não aprende. Então as crianças vão ensinar os pais. E essa virada não trata só de animais domésticos, mas também do meio ambiente, dos animais silvestres e dos animais marinhos. Nós vamos com parceria com outras entidades, a ONG R3 Animal, que trabalha com animais silvestres. As crianças adoraram, eles levam vários animais empalhados, né? Até para eles conhecerem, porque quem não conhece não pode defender o que não sabe. E também todos os danos que é feito no mar, com o plástico. Então eles trazem animais que foram mortos, ali o corpo, eles mantêm isso, né? Com finalidade educativa, para ver o que eles tinham de plástico no estômago. Canudo, tampinha e coisas assim absurdas. Então ela foi muito boa e ela teve também uma bênção lá no Parque da Ponta da Ilhota. Não choveu? Não choveu, estava um dia bonito, foi uma manhã assim de vibrações positivas e muito boa energia. Que bom. Deixa eu te perguntar, a DBEA, né, a Diretoria do Bem-Estar Animal, ela é um órgão da Prefeitura. Sim. Mas existe a possibilidade das pessoas fazerem doação, ajudarem na participação, mesmo que sejam ONGs, entidades não governamentais? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Existe a participação da população nele? Sim, existe a participação do voluntariado, né? Desde a criação da DBEA, desde a época que a vereadora foi diretora, o voluntariado sempre esteve muito presente. Sem o voluntariado, a gente não conseguiria fazer boa parte do trabalho da DBEA. Por exemplo, a seleção dos animais nas comunidades para a castração. São as voluntárias dos bairros que fazem esse trabalho para o bem-estar animal. Doações, a gente também recebe doações pela plataforma Somar Floripa. Que tipo de doações as pessoas podem fazer? Deixar claro que o bem-estar animal ele é mantido pela Prefeitura de Florianópolis. Ração, medicação, né? A estrutura é mantida pela Prefeitura. Porém, determinadas coisas a gente não consegue comprar, mas também a população pode exercer a sua cidadania de doar para os animais. Então, nós recebemos cobertores, casinhas, às vezes as pessoas perdem o seu animal, vão lá e doam a casinha, caminha, petiscos, sachê. Então, nós recebemos todas essas doações pela plataforma Somar Floripa. E a plataforma também é que faz a seleção dos voluntários. E a doação de animais acontece lá também, não? Acontece. Todos os animais que nós resgatamos, nós temos que doar, né? É muito importante que o canil seja um abrigo, mas seja um local de passagem, né? Então, para que a gente possa continuar doando os animais, né, a população precisa entender que elas precisam nos ajudar na adoção. Então, a população, em vez de comprar, vai até o bem-estar animal e adote um cachorro. Esse cachorro que sai, ele abre uma vaga para um outro animal que esteja precisando. Então, estamos numa fase muito boa, doando bastante animais, adoções muito boas, né? Porque nós não simplesmente entregamos o animal, é feita
uma entrevista, é bem É isso que eu ia te criterioso. perguntar, como é que faz esse critério? Né? É bem aí, né? criterioso porque foi um animal que foi retirado de maus tratos, então nós não doamos os animais para correr o risco de serem maltratados novamente. Então é um processo bem rigoroso. Quantos animais tem lá hoje? A gente tem uma média de 100 cães e 50 gatos, que é a capacidade, né, que nós temos para os Eles não animais. se brigam lá, os gatos e os cães? Às vezes separadinho? ocorre o estresse, né? Não, é tudo separado, né? Mas é tudo separado. Foge um gatinho daquele ali. Não, então, por isso que a população também precisa entender. Quando resgatamos um animal, ele não vai direto para o canil. Ele fica no isolamento, ele é castrado, ele é vacinado. O veterinário observa o comportamento dele, o porte, aí depois ele é introduzido no canil, é observado. Aos poucos ele vai Observado, enturmando. isso, é observado durante o dia se ele se comporta bem. À noite nós retiramos, então é um processo bem longo, por isso que a população precisa entender que não é tão fácil resgatar e jogar no canil. Não é assim que isso porque funciona. a GBEA, ela não é um depósito, né? Ela não foi concebida para ser um depósito de animais. É uma casa de passagem agora. Isso, Uma é uma casa casa de de passagem. passagem. Vereadora, estamos chegando perto do final de ano. Como é que está essa situação do Réveillon dos fogos sem barulho? Sim, o projeto ainda está tramitando. Até agora eu estou aguardando um parecer da Secretaria de Turismo e da Fundação Franklin Cascais, e ele está se adiantando, Para o final desse ano não vai ser possível, acredito que não, porque ainda Mas tem a que semente passar foi numa outra... plantada. Tanto que eu já tive em contato com o secretário de Turismo e ele já assegurou que aqui em Florianópolis não haverá mais Réveillon com fogos assim de estrondos e rojões. Isso aí, esqueçam. Isso aí não é mais ético, não é mais aceitável. E o meu projeto, porque nós não conseguimos proibir tudo, que tem matérias que são inconstitucionais, nós estamos também permitindo que sejam usados apenas fogos de artifício com menor potencial de ruído, porque aí nós pelo menos protegemos os segmentos audiosensitivos, que são os animais, os enfermos, os bebês, as pessoas que estão internadas em hospitais, os autistas e também os animais domésticos e os silvestres, que nós não vemos porque eles estão na mata, mas eles sofrem muito também com as explosões. Para a gente já encaminhar o nosso final do Sala de Visitas, fala um pouquinho do seu livro, vereadora. A senhora vai lançar um livro denominado Memórias do Canil e Outras Histórias. Me conta dessa obra. Que esse ano eu me dei conta que eu estou trabalhando aqui em Florianópolis há 20 anos pelos animais de Florianópolis. Eu me dei conta, assim, de repente, meu Deus do céu, já fazem 20 anos. Não posso me queixar que foram 20 anos de muito proveito e muitas realizações, porque eu também não dei trégua. Então, naturalmente que eu trago uma bagagem muito grande de histórias, de animais que passaram pela minha vida, na diretoria do bem-estar animal, tu pode imaginar, né? E também conto outras histórias, mas também relacionadas durante toda a minha vida, em outros momentos, morando em outros países. Então, ficou assim um material muito interessante, digamos assim, para mostrar para as pessoas. E esse livro é uma mensagem, porque o meu primeiro livro já foi uma mensagem que foi entregue em segurança em muitos corações. E as pessoas me diziam, faz uma segunda edição, porque ele foi esgotado logo. Uma edição só de 2.000 exemplares. Mas eu nunca tive tempo de revisar, atualizar. Então eu peguei um pouco daquele primeiro livro, que é O Cavalo do Padeiro, e mais todas as histórias novas, porque entre um livro e outro tem 9 anos. Então ali tem muita coisa nova, toda junta, todos juntos, unidos. Esse livro vai para os colégios, para as escolas? Esse livro eu vou distribuir para todos os amantes de animais. Ele é grátis, porque nós tivemos um patrocínio, e a intenção dele é levar a mensagem que o animal, ele não é um cão, um gato, ele é o cão, o gato. Ele é um universo em si mesmo, porque o animal ele é sujeito da sua existência,
da própria existência. Ele não pode ser tratado como um objeto. Justamente agora também, que já foi declarada a senciência dos animais desde 2012, já tem uma lei aprovada no estado de Santa Catarina dizendo que ele é senciente, e nós temos aprovado pela Câmara Federal e pelo Congresso um projeto que torna o animal sujeito de direito, não mais objeto de direito, sujeito de direito. Então, todas essas coisas demonstram o avanço desse processo civilizatório que nós estamos vivendo, onde a causa animal é a causa social que mais cresce. Ela está imparável, e eu estou muito feliz de ter podido dar a minha contribuição, um grãozinho de areia que eu não vou viver para ver esse trabalho completo, mas eu contribuí com ele. E esse livro é para dizer tudo isso. Vereadora Maria da Graça, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Visitas. A gente agradece essa aula, né? Porque muita gente não sabe, mas a senhora está na casa e sua legislação, que é colocada aqui no município de Florianópolis, é direcionada aos animais. A senhora tem essa causa, porque muitas vezes a gente vê que alguns vereadores, eles abraçam algumas causas, né? E no seu caso, a senhora veio para a Câmara trazendo na sua bagagem a causa dos animais e que é muito importante para quem Eu só quero enriquecer, ama, né? Só quero enriquecer essa tua colocação. Não se pode falar em causa animal sem falar em saúde. As coisas, elas estão é um conceito de saúde única, humanos, animais e meio ambiente. Então, os projetos que eu faço são de saúde pública. Os animais, incluído eles são neles. Beneficiados Isso. como um efeito colateral. Isso mesmo. Tá? Obrigado, vereadora. Quero agradecer também a Fabrícia Costa, diretora da DBEA, Diretoria do Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Parabenizar pelo trabalho que vocês realizam, que a gente sabe que não é fácil e que eu acho que também vem sendo muito visto pela sociedade agora, também pelas redes sociais, né? A internet veio para ajudar muito vocês também para fazer a divulgação de tudo que acontece ali. E nós estamos sempre com as portas abertas aqui da TV Câmara. Quando vocês tiverem também propagandas ou qualquer divulgação que vocês queiram fazer, vocês podem trazer para a gente, tá, Patrícia? Muito obrigada. E para você que ficou com a gente em casa acompanhando, também a gente agradece pela sua audiência em mais um programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. E você pode acompanhar os nossos programas sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, que é numa programação 24 horas, e o canal 16 da NET, na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Além disso, todos os conteúdos aqui da TV Câmara de Florianópolis, você pode ter através das nossas redes sociais e também pelo YouTube, onde a gente tem as nossas transmissões ao vivo. Além disso, também você pode acompanhar tudo o que acontece no Poder Legislativo aqui da capital catarinense através do nosso site. Anote aí, www.cmf.sc.gov.br. Até o próximo programa e, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.